alho, é só pepino. Então você teve algum atrito com o namorado, com a namorada? Bom, vamos combinar. Tudo que a gente quer num dia assim é chegar em casa, né? Sentar no sofá, descarregar toda a frustração, às vezes numa caixa de bombons ou num potão de sorvete. Pode admitir, né? Pode admitir. Quem não tem problema? Todo mundo tem problema. Eu sei que você já deve ter passado por isso, assim como eu passei. E você não está sozinho, não. Isso porque, Thaís está aqui, para não me deixar mentir, uma pesquisa apontou que 7 em cada 10 paranaenses, 7 em cada 10 já tiveram que procurar, segundo um especialista, né? Eles já tiveram essa fome emocional. A chamada fome emocional. É sobre isso que a Thaís Camargo vai falar pra gente. Então você está estressado, você vai lá e desconta na comida, você perde o controle, come demais. Comidas que nem sempre, né, Thaís, são saudáveis. Normalmente não são saudáveis. Tem muita gente passando por isso, que é justamente a dificuldade em lidar aí com os sentimentos, com as emoções do dia a dia, seja o estresse, seja a ansiedade do dia a dia, e acaba descontando na comida. Quer dizer, é uma busca, né, de aliviar essas emoções. E a gente preparou uma reportagem completa sobre esse assunto. Vamos conferir. A dificuldade em lidar com os sentimentos levou a Luciana a procurar um conforto na comida. Saía da empresa, né, já carregada de problemas, agência, cansada. Aí eu falava, tudo que eu quero hoje é um lanche. Então, a única coisa que eu já pensava, automático, era o lanche. Então, para mim, era tudo fácil. Pegar o celular e pedir. É o que os especialistas chamam de fome emocional. Buscar nos alimentos uma forma de aliviar as emoções. De acordo com um estudo, 7 em cada 10 paranaenses já disseram ter passado por essa situação. Uma pesquisa realizada pelo Instituto IPEC com apoio da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica mostra que a maioria das pessoas do Paraná, 68%, afirma sentir uma vontade repentina e incontrolável de comer um alimento específico, como um doce ou uma fritura. Já 61% dos entrevistados assumem que sentem que merecem uma comida não saudável para celebrar um dia bom. E 43% sentem que precisam comer para aliviar o estresse ou sentimentos ruins. Tem que comer chocolate. Chocolate bem gostoso. Alivia a tensão. Alivia. O meu é sorvete. Ainda mais agora na gestação, quando eu tô nervosa, ansiosa. Se eu comer um sorvete, já fico mais relaxada. Sorvete com bobeira, ainda mais bala fine. Amo. Alivia um pouco a emoção? Alivia bastante. 60% dos paranaenses disseram que já se pegaram comendo guloseimas quando estavam chateados. E é terrível, daí você não pode comer, porque sabe como é que é, né? Diabetes, colesterol, pressão alta e tudo. Ai, mulher. E alivia um pouco a tensão? Não, dá vontade de comer mais, né? Mais. Aí depois, quando você come uma caixa de chocolate inteira, aí alivia. Acabou, né? Segundo esta terapeuta nutricional, atitudes que representam a busca pelo prazer imediato. Quando a gente vai comemorar alguma coisa, a gente sai para comer, né? Nos casamentos, em festas. Então, a comida, ela sempre envolve emoção. Só que, quando a pessoa está sempre descontando algo na comida, aí realmente isso acaba sendo um problema. Por exemplo, o açúcar, né? Ele traz muito uma liberação ali de dopamina, né? Traz realmente uma sensação mais agradável para as pessoas. Só que, a longo prazo, ela não vai conseguir lidar com o problema, né? Com a raiz que está trazendo essa vontade de comer. Como eu prezo pela saúde, por agora eu tento comer um chocolate amargo ou então com uma porcentagem maior de cacau. Quando o médico pede, tem que escutar ele e fazer, né, o que é preciso para a saúde da gente. Mas às vezes é difícil, né? É difícil, você tem que ser bem, assim, perseverante, né?
Além do sobrepeso, que eu comecei a ganhar muito ao longo do tempo, eu percebi também a questão de não ter vontade de fazer atividade física, tipo aquele cansaço. Outra questão era a gastrite. Para dormir, eu já sentia incômodo, eu sentia que tudo que comia já não caía bem, queimava. Então, eu senti, essas foram as piores, assim, para mim. A dica é a consciência na hora da alimentação, deixar de lado o piloto automático. Você se perguntar, eu tô com fome? O que eu tô precisando agora? O que eu tô sentindo? Porque muitas vezes a pessoa vai comer e quando ela se pergunta o que eu tô sentindo, ela vai ver que ela tá frustrada, ela tá triste, ela tá com alguma sensação desconfortável. Tem dias que a gente não tá feliz, acontece. Tem dias que acontece alguma coisa que não tá legal no dia. E nesse momento eu sempre me pergunto quando eu vou comer. Se aquilo é porque eu quero, se é porque eu tô precisando daquele alimento mesmo, ou se aquilo é só por comer. Tipo, vou comer só por conta de um problema frustrante. E eu percebo como eu mudo de ideias, como aquilo fala, não é isso que eu queria, eu acho que eu consigo comer outra coisa. E claro, quando necessário, procurar uma ajuda especializada. Foi o que a Luciana fez. Há 1 ano e meio em tratamento, a publicitária diz que já se sente muito melhor. Quando eu pensei, eu falei, não, vou procurar ajuda, eu já optei pela mudança. O segundo é procurar um terapeuta nutricional, que eu acredito muito que vai te ajudar a conhecer os seus problemas, o que está acontecendo mesmo ainda na sua cabecinha, né? Porque a gente pensa demais. Então, hoje, assim, eu como o que eu tenho vontade, mas sem culpa, com tranquilidade, uma coisa mais tranquila, assim, que eu falo, nossa, comi o que eu queria e estou bem. E fora que eu acho que me alimento muito melhor, sabe? Tipo, muito melhor mesmo. Hoje eu tenho uma vida mais saudável. O Balanço Geral continua no tema e recebemos aqui no estúdio o psicólogo especialista em neurociência, Naim Akel Filho. Professor Naim, um prazer tê-lo aqui. Prazer, Luciano. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Sempre. Tá todo mundo aqui para falar sobre esse assunto, né? Deixa eu virar para essa câmera aqui. Você tá vendo aí na tela a Thaís, Jason Goulart, professor Naim Akel, doutora Márcia Marcondes. Eu vou fazer a pergunta para todo mundo, a mesma pergunta. Vou começar com a Thaís. Thaís que puxou esse assunto aqui hoje, né? Que é polêmico também. Thaís, quando você fica meio tristona, assim, rola essa comilança? Olha, eu sou do time do doce. Vou confessar que um chocolate ajuda a aliviar a tensão sim, viu, Luciano? Chocolate para Thaís. Você também é do chocolate, é do time do doce? Jason Goulart, e você, aconteceu já contigo isso, meu amigo? Quando eu tô estressadão assim, eu não sei, talvez eu seja um pouco do contra, né? Mas eu normalmente, quando eu tô estressado, não consigo pensar muito em comida não, tá? Não consigo pensar muito em comida não. Agora, eu conheço as pessoas que comem e comem muito. E o doce eu acho que é o principal, né, professor? Agora, a pergunta que eu faço, inclusive, pro professor Neyak é a seguinte. Por que quando a pessoa está estressada, por exemplo, ela não pensa em comer alface, couve? Cenourinha? Responda. Por que, professor? Pode responder. Por que a pessoa quer comer só o que não presta, professor? Então, essa situação ela não tem uma resposta pronta, né? A psicologia dificilmente se refugia em respostas generalizadas. Cada caso merece uma análise específica, não é? A pergunta do Jason é por que não comer alface? Porque a alface dificilmente dá prazer, dá a sensação de prazer. Não é? A busca por algum mecanismo que compense a frustração, a ausência de bem-estar, é obtida através da ingestão de alguma comida prazerosa. Né? Estudos, pesquisas mostram que preferencialmente são os doces, em especial o chocolate, e o fast food, que está muito associado na cabeça das pessoas hoje a um prazer imediato. E as frituras também, né, professor? Pois é, dentro do fast food, né? Frituras, isso. As frituras. Agora, eu não vejo nenhum problema nisso, né? Um dia angustiante e ao final do dia eu comer alguma coisa que me dá prazer, ingerir um chocolate, um pedaço de bolo, qualquer coisa que me dê prazer, me relaxe, me traga bem-estar. O problema é que muitas pessoas têm, especialmente nesse momento do século XXI, muitas pessoas têm falta de controle inibitório, né? Um processo de frear seus impulsos. Então,
o grande problema que vocês estão abordando é o exagero. É você transformar um momento de prazer em alguma coisa compulsiva que leva a transtornos alimentares, a problemas de saúde, pressão alta e etc., que o consumo dessas comidinhas de urgência acabam trazendo. Pois é, até porque as pessoas que têm esse costume não fazem uma vez só. Toda vez que se estressam, né? Chegam em casa, descontam na comida, onde é que vai parar, né? A sua saúde, onde é que vai parar? Doutora Márcia Marcondes, eu sou do time do Jasson. Eu não consigo pensar muito em comida quando eu estou triste. Eu também sou do contra. E a senhora já passou por isso? Tem esse costume de descontar no alimento? E aí eu já adianto, que alimento que a senhora costuma descontar, se é que faz isso? Raramente isso acontece comigo, eu tenho alguns mecanismos para resolver isso. Mas se eu tiver a oportunidade, eu tiver ele do meu lado, eu sou da turma do sal. Gosto, coisa muito salgada, tipo amendoim, alguma coisa assim, ou carboidrato. Tá? É para esse lado que eu vou. Mas aí tem um negócio assim, a partir do momento que você comete algum exagero nisso para te dar essa satisfação, o que a gente faz com a culpa que vem depois? Pois é, professor Naim, deixa eu fazer mais uma pergunta aqui. O senhor falou em impulso. Impulso, todo tipo de impulso a gente consegue controlar. Algumas pessoas têm dificuldade, mas é possível treinar esse controle e obter esse controle desse impulso também? Sem dúvida a resposta é sim. O controle sobre os impulsos é alguma coisa que depende do amadurecimento das vias nervosas e depende de treino. Se você está exposto a diversos estímulos, como nós estamos num mundo contemporâneo, né, hiperestimulados, e nós não desenvolvemos o freio a esses impulsos, que vem da educação, das regras sociais, de toda a situação ambiental, nós vamos ter uma geração aí de pessoas tendendo à compulsividade. Né? Quando surge um impulso, esse impulso se torna uma necessidade incontrolável. Isso é um grave problema que pode levar não só à questão da fome compulsiva, né? Dessa alimentação compulsiva, mas pode levar a outros transtornos, como abuso de substâncias, comportamento violento, descontrolado, que são resultados dessa falta de controle sobre a impulsividade. Professor, só para a gente fechar aqui, né, com chave de ouro, onde buscar essa ajuda? Que profissional procurar para tentar controlar esse impulso, se sozinha a pessoa não consegue? Se é um comportamento compulsivo, o caminho é a psicoterapia, né? A psicologia oferece muitos recursos hoje para conhecer profundamente, caso a caso, conhecer as motivações e implementar as mudanças necessárias. E eu aproveito a oportunidade, então, para contar para a população que, em Curitiba em especial, falta de psicólogos não existe, né? Todas as universidades oferecem clínica, escola, com um atendimento social, com preços acessíveis a toda a população. E nós lá na PUC Paraná temos o nosso núcleo de prática em psicologia que oferece esse atendimento à população. Então, desde já não há dificuldade em pessoas que sentem esta compulsão alimentar a procurar ajuda psicológica sempre que desejarem. Professor Naim Akel, muito obrigado. Prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição. Do Balanço Geral, com certeza. Obrigado. E eu adianto aqui para você o seguinte, lá no nosso site, ricmais.com.br, você tem a relação de serviços de psicologia ofertados pelas universidades com esse valor social, né? Um valor que cabe no seu bolso com certeza. Então acesse lá, ricmais.com.br. Ainda hoje, no Balanço Geral, você vai conhecer